nós selecionamos o tema Amar ao Próximo, uma jornada em busca de si mesmo, para falar hoje à noite. Para isso, nós selecionamos um trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículos 35 a 40. Nesse trecho, um fariseu, doutor da lei, considerado doutor da lei, uma pessoa que conhecia muito profundamente as Escrituras, ele veio indagar Jesus com o objetivo de experimentar o Mestre. Ele veio e perguntou então: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus então lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele resume: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que passagem maravilhosa, emblemática, significativa. Jesus resume toda a lei e os profetas. Nós sabemos hoje que são milhares de leis contidas no Velho Testamento. É maior do que a Constituição Federal, com certeza. Jesus resume a esses 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É essa referência que ele nos dá. E o nosso objetivo, então, essa noite, é tentar entender um pouco desse conceito que é tão difícil da gente entender. Amor. O amor é complicado, não é mesmo? A gente se confunde, olha, desde a antiguidade, todos têm tentado definir o amor. Os filósofos tentam falar sobre o amor, os poetas, os escritores, os romancistas, todo mundo tenta definir o amor de uma maneira, mas nós, de fato, ainda não conseguimos entender a dimensão desse amor. Jesus, quando responde ao fariseu que é preciso amar a Deus de coração, de alma e de entendimento, ele então já nos apresenta 3 dimensões do amor. Amar a Deus de todo o nosso coração. O que ele quis dizer com isso? O coração é considerado, para nós, a sede das emoções, não é verdade? Quando acontece alguma coisa com a gente, ou uma grande alegria, ou um grande impacto negativo, a primeira coisa que acontece é o coração que acelera, não é verdade? Então o coração, ele responde às emoções. É o primeiro órgão que se emociona, que reflete a emoção que nós sentimos. E nesse ponto, é importante a gente diferenciar aqui o que é emoção e o que é sentimento. São coisas distintas. A gente confunde, mas são distintas. Emoções são respostas a estímulos exteriores. Como eu disse, acontece alguma coisa, você fica alegre e você responde a esses estímulos. O nosso cérebro produz determinadas substâncias que são lançadas na nossa corrente sanguínea e a gente então reflete essa condição. A gente mostra mesmo. As emoções são perceptíveis. A gente percebe quando uma pessoa está em êxtase, quando ela está alegre. Não percebe? Percebemos no semblante dela. Também percebemos quando alguém está com raiva. Não percebemos? O rosto cora, ela fica vermelha. Quando a gente está tenso com alguma coisa, dá aquele frio na barriga, a gente demonstra essa tensão. O nosso corpo mostra as nossas emoções. E os sentimentos? Os sentimentos são diferentes das emoções, porque se as emoções são perceptíveis e são uma resposta quase instintiva, veja, quase incontrolável, eu estou dizendo. Emoção é quase incontrolável. Se as emoções são quase incontroláveis, os sentimentos são algo profundo, que se encontram no imo do nosso ser, profundamente ligadas à nossa alma, ao nosso espírito encarnado. Muitas vezes nós não conseguimos acessar os sentimentos das pessoas. A gente vê as emoções, mas não os sentimentos. Por exemplo, essa é uma diferença polêmica até mesmo. É possível que uma pessoa esteja alegre e ao mesmo tempo infeliz, porque a felicidade é um sentimento e a alegria é uma emoção.
Então você está alegre temporariamente, é raso, é temporário, porque aconteceu alguma coisa que te deixou alegre. Mas lá no fundo você está infeliz. Não é triste, é infeliz. E o que é a felicidade, segundo o Espiritismo nos ensina? A felicidade é paz de espírito. Então, às vezes a pessoa está alegre, mas ela não está em paz dentro dela. Ela está em perturbação, como um mar encapelado, com águas caudalosas, um rio de águas caudalosas. É assim que a pessoa está internamente. Às vezes ela está numa reunião de família, está num churrasco, expressa aquela alegria, aquele êxtase por fora, mas por dentro ela está atormentada, ela está perturbada, preocupada profundamente. Vocês vejam a diferença? Perceberam a diferença da emoção e do sentimento? Como também o oposto pode ocorrer. Às vezes a pessoa está triste por fora, muito triste, porque aconteceu uma coisa que a entristeceu. Por exemplo, ela perdeu um ser amado, um parente próximo, se foi, desencarnou, retornou à pátria espiritual. Então ela está triste naturalmente pela ausência daquela pessoa, porque ela gosta da presença daquela pessoa, e agora ela não vai ter a presença física, pelo menos. Então ela fica triste, mas ao mesmo tempo ela está feliz, porque ela está em paz intimamente. Lá no íntimo da alma, ela está em paz, porque ela conhecendo o Espiritismo, por exemplo, nós sabemos qual é o destino das pessoas, o que acontece, sabemos que seremos amparados, que temos um anjo guardião a nos acolher, os familiares que nos encontrarão do outro lado da vida. Isso é paz de espírito. Eu sempre conto isso, que lá na União Espírita tem uma amiga que já de idade avançada, e algum tempo atrás ela seria submetida a uma cirurgia. E quando a perguntaram sobre o que ela estava esperando, como ela estava se sentindo diante da cirurgia, era uma cirurgia grave, e ela já de idade bem avançada. Ela falou o seguinte: olha, se eu desencarnar, eu vou encontrar lá o meu pai, a minha mãe, eu tenho irmãos lá, sabe, eu vou ficar muito feliz em rever minha mãe, meu pai, eu vou ficar muito bem. Mas se eu também não desencarnar e eu ficar, eu também vou ficar muito feliz, porque aqui estão minhas filhas, eu tenho as minhas netas. Então, eu entrego nas mãos de Deus, porque o que acontecer para mim, eu vou ficar bem. Vocês percebam o quanto isso é valioso. Isso é colocar em prática o que o Espiritismo nos ensina. Então, isso é a paz de espírito. É claro que, em superfície, em emoção, deveria sentir medo, ansiedade, o que é natural para todos nós. A gente sente medo diante de uma situação, ansiedade diante de uma decisão, mas se a paz de espírito predomina lá no fundo, a gente fica bem. Então essa é a diferença entre emoções e sentimentos. O amor é frequentemente confundido com uma emoção, que é a paixão. Vocês já ouviram falar isso, né? As pessoas confundem paixão é emoção. Então, a paixão é externa, é rasa, porque a gente percebe. A pessoa apaixonada sente borboletas no estômago, não é verdade? Né? Sente a presença do outro aqui, ela fica atormentada, ansiosa. Ela demonstra que está apaixonada, os olhos brilham, as pupilas dilatam. Já quem ama, às vezes ama em silêncio, não se percebe. Mas a emoção não, né? A paixão não, a paixão é um fogo que arde. Tem inclusive o poeta, né, que diz que seja eterno enquanto dure, posto que é chama. Mas o poeta fala assim do amor. Ele fala enganado, porque ele está falando da paixão. Mas o que a gente vai ver hoje é que a paixão é também um tipo de manifestação do amor. Também o amor se manifesta pela paixão. Uma pessoa apaixonada, ela faz o quê? Ela move mundos e fundos para ficar com a pessoa que ela quer, não é? Platão, na antiguidade, um filósofo da antiguidade que viveu 300 anos aproximadamente antes de Cristo, definiu o amor como eros. Ele deu o nome de eros ao amor. E ele definiu simplesmente o amor como desejo. Então, amor é desejar alguma coisa, é querer alguma coisa. No caso, uma outra pessoa. E o eros, então, é esse amor romântico entre duas pessoas, que vem, da onde vem o erotismo, a palavra erotismo. Mas
Essa definição de amor não nos convence. Pensem bem. Amor é desejo? A gente só deseja o que não tem. Não é verdade? Ninguém deseja o que tem. A gente deseja o que não tem. Daí o nome amor platônico, aquela pessoa que ama de longe, que só fica desejando, desejando, desejando. Mas quando você passa a ter o objeto que você deseja, você não ama mais. Essa é a diferença da paixão e do amor. A paixão vem como fogo, incendeia tudo. E na medida que a pessoa tem a outra ao lado dela, o amor passa. Não tem mais o desejo, porque já tem aquela pessoa em mãos. Aí ele tem que criar uma outra paixão. Ele vai desejar outra coisa. E a vida fica uma sequência de desejos infindáveis. Isso eu estou falando das pessoas, porque a gente também pode aplicar esse exemplo a coisas. Dizem que o brasileiro é apaixonado por carros, não é verdade? Tem gente que é apaixonado por carro, compra um carro já pensando em vender e comprar o outro, já quer comprar um outro, não é? Passa a vida comprando carro, não é? Tudo, na vida da pessoa se resume a desejar os carros novos, os lançamentos. Vamos ampliar ainda o nosso exemplo. Dizem que o brasileiro é apaixonado por futebol, não é? Tudo que ele quer é ver o time dele vencer, ele deseja que o time dele seja campeão. Se o time dele for campeão paulista, ele já deseja que seja campeão estadual. Aí ele deseja, o campeão brasileiro, depois ele deseja que vá para, como chama lá? A Libertadores da América, exatamente. Mas é um desejo que não acaba nunca, não cessa jamais. Ele se mantém sempre, a gente só muda o foco. Mas então o que Jesus poderia ter querido dizer em amar a Deus de coração? Exatamente isso. Amar a Deus com este fogo, com este desejo realmente de encontrar o Pai, de conhecer o Pai, de descobrir o Pai. Mas não encontrar o Pai que está em algum lugar, em alguma religião, onde quer que seja. Nós aprendemos que dentro de cada um de nós há uma centelha divina. Então, desejar estar com o Pai nada mais é do que olhar para dentro de nós mesmos, nos conhecer, fazer vibrar essa luz interna, essa centelha divina, de forma que ela ilumine todo o nosso corpo, e não só o nosso corpo, que se estenda para todo o nosso entorno. Que nós sejamos iluminados, não é isso que Jesus nos orienta? Brilhe vossa luz, é o que ele diz. É fazer esse amor que está dentro de nós, que está oculto dentro de nós, por camadas e camadas. Às vezes eu me vejo como uma cebola. Lá no miolinho da cebola, como se tivesse uma luz, e por fora camadas e camadas, uma casca, outra casca, uma casca mais grossa, mais uma casca. Essas cascas que há em nós, nada mais são do que esse revestimento, é o revestimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que faz com que essa luz fique lá, contida lá dentro, e que não se expanda para fora, para que todos possam ver, porque essa é a alegria de ser cristão. Não é isso que Jesus disse? Que os meus seguidores, os meus discípulos, serão reconhecidos por muitos se amarem. Olhem bem, vejam bem isso. Isto é, por fazer com que essa luz se projete. Este é o sentido de amar a Deus de coração. Amar com intensidade, com força, com vontade. Paixão é o que nos move, na verdade. Paixão não é ruim. Quando falamos que paixão é uma emoção, mas nada em nós é ruim. E eu trouxe um texto aqui para a gente ler no final, que a gente vai ver que tudo é bom, tudo é bom. A paixão também é boa, se apontada para o objetivo certo. Paixão é vontade, é aquilo que nos move, é o que nos faz levantar muitas vezes pela manhã e continuar a nossa luta, mesmo diante de todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Porque pelo conhecimento nós percebemos que cada dificuldade nada mais é do que uma lição. Amar a Deus de todo o nosso coração. E aqui, com objetivos didáticos, eu vou inverter a ordem e a gente vai falar sobre entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Então
Então nós temos aí uma outra dimensão do amor. Se a primeira era a emoção, a segunda nos fala sobre razão. Entendimento é aquilo que a gente pode observar, absorver, compreender e aplicar na nossa vida. Novamente, fazendo uma referência aos filósofos da antiguidade, a gente encontra em Aristóteles a definição de um tipo de amor que ele vai denominar como filia, que origina depois palavras como filosofia, né? Vem de filia. Filia nada mais é do que o amor àqueles que estão mais próximos ao nosso grupo. Então, o amor que nós temos aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos colegas, aqueles que nós gostamos, que nós apreciamos. Mas o que tem a ver esse amor com o entendimento? Porque este é um amor baseado na observação. Geralmente são pessoas que a gente gosta, por características que ela tem, pela utilidade, pela proximidade. Você gosta porque são pessoas simpáticas, né? É aquele amigo seu que você gosta de estar com ele. Quando ele chega no grupo, você já dá aquele sorriso, fala, olha que legal, aquela pessoa chegou. É aquela pessoa que você tem uma ligação energética com ela. Você gosta do jeito que ela fala, do jeito que ela te ouve. Então, veja que existe uma racionalidade nesse amor. Existe uma razão pela qual você ama essa pessoa e essas pessoas. Esse é o amor racional. Mas então, como entender o amor racional dirigido a Deus? É o amor que, para acontecer, nós temos que compreender, como eu disse. Esse é o amor que o Espiritismo também nos incita, dizendo, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Porque quando nós estudamos, nós passamos a entender a ação de Deus. Veja que aí nós temos a diferença entre amar e temer. Muitas pessoas ainda têm, né? Carrega aquela lembrança do cristianismo tradicional, da religião predominante. Você fala assim, você acredita em Deus para a pessoa? Ela fala, sim, eu sou temente a Deus. Não é? Temente. O que é temer a Deus? É ter medo. Temer é ter medo. Eu tenho medo de Deus. Porque, sei lá, vai que, né, manda um raio em cima da gente, alguma coisa assim. Se eu faço alguma coisa errada, o que pode acontecer, né? E é um inimigo poderoso a beça, né? O cara é Deus, né? Imaterial, único, né? Imortal, né? Soberanamente justo e bom. Pensem bem nisso. Não é um inimigo que a gente queira ter. Então, a gente teme Deus. Mas quando a gente passa a conhecendo alguma coisa, a gente não tem mais medo, porque a gente tem medo da escuridão. Tudo que está na escuridão a gente tem medo, não é verdade? Se tem uma sala escura, você vai andar tateando, porque você tem medo de tropeçar, cair, se machucar, não é? Quando acende a luz, o que acontece? Você vê tudo ali, você fica seguro. Você olha o ambiente ao seu redor, tudo faz sentido para você, você sabe onde está cada coisa. Deus é assim. Quando nós estudamos Deus pelo Espiritismo, nós sabemos por que as coisas acontecem e são como são. Nós vemos uma criança sofrendo de uma doença grave e nós compreendemos e vemos ainda ali o amor de Deus, porque nós racionalizamos. Porque a gente pensa, poxa, isso pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, também pode ter sido aquilo outro. Não é mais um temor, não sei o que é isso, é um mistério de Deus, não compete para a gente saber. Não, nós espíritas podemos imaginar as razões de Deus por conta do nosso estudo. Então, dessa maneira, a gente pode amar de verdade Deus, porque não é mais um temor, é um conhecimento. Esse é o amor racional. E esse que deixamos por último agora. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua... Qual é o último que faltou? Alma. O que é alma? Alguém sabe aqui o que é alma? Alma é o espírito encarnado. Então, é muito comum, né? Todos nós temos um espírito, não temos? Temos? Não temos. Nenhum de nós tem espírito. Nós temos um corpo.
Nós somos um espírito e temos um corpo. É por isso que quando a gente olha, fala assim, a minha mão. Exatamente, a minha mão é alguém que tem uma mão, é alguma coisa que possui uma mão. Então eu não sou a minha mão, eu não sou a minha perna, eu não sou o meu corpo. Eu sou algo que possui um corpo. Esse algo é espírito. O espírito, quando está encarnado, e o espírito é igualzinho a gente, viu? Não é igual o Gasparzinho, não. O espírito tem lá 5 dedinhos, 2 olhinhos, narizinho, é a mesma coisa. É igualzinho a gente. Só não tem esse corpo físico, mas tem um corpo igualzinho. Quando esse espírito está encarnado, quando nós estamos aqui matriculados na escola da Terra, para aprendermos a amar, que é o objetivo dessa escola, nós dizemos então que esse espírito é uma alma. É importante entender isso. Então, dessa forma, não existe alma penada. Então, se fala alma penada, já está errado, porque se está desencarnado não é mais alma, é espírito. O espírito é o que nós somos verdadeiramente. Lembra que eu falei sobre sentimento? O sentimento é uma construção que fica armazenada lá no nosso espírito. Nós levamos os sentimentos para várias encarnações. Os sentimentos são como um programa de computador, uma programação que dá uma resposta baseada num estímulo, baseado numa experiência anterior que você viveu, você constrói um tipo de sentimento e aquilo vai com você, muitas vezes para várias encarnações. Os sentimentos precisam ser educados, e nós educamos os sentimentos por meio dos nossos sentidos, da visão, da nossa audição. A gente vai transformando, sublimando esses sentimentos, e na medida em que nós transformamos os sentimentos, as emoções também são transformadas. Então as emoções, lembra que eu falei, são um reflexo. Tanto que na psicologia, quando a pessoa reprime as emoções, ela adoece. Ela não pode reprimir as emoções, ela tem que trabalhar o sentimento. E o sentimento tem a ver com pensamento. Então aquilo que nós pensamos deve ser transformado. Então eu estou dando aqui uma dica importante de como a gente se melhorar e progredir. É gerenciar os pensamentos. Mas olha que difícil. Wilson, não tem jeito, porque o pensamento é uma coisa que a gente não controla. Vem, não vem? Vem porque está lá na programação, conforme eu falei. Está lá na programação do espírito. O pensamento vem na cabeça na mesma hora. O que a gente faz? Quando o pensamento vem um pensamento mal na nossa cabeça, não vem? Esse pensamento mal faz muito mal para a gente, para esse corpo espiritual que eu falei agora. É como uma pancada nesse corpo espiritual, que aos poucos vai adoecendo ele e também vai adoecendo a gente fisicamente. Mas quando vem um pensamento ruim na nossa cabeça, um pensamento de raiva, de rancor, de crítica, uma lembrança desagradável de algo que alguém fez para a gente e que naquele momento a gente se sentiu muito mal com aquilo. Se a gente vem um pensamento ruim, a gente faz o quê? Bota um bom logo atrás. Então não dá para evitar os pensamentos ruins nesse processo de aprendizado nosso, mas dá para a gente começar a substituir os pensamentos desequilibrados. Né? Aconteceu alguma coisa no trânsito, alguém xingou você no trânsito, já vem aquele pensamento ruim que tem vontade de mandar ele de volta para o plano espiritual, de onde você acha naquele momento que ele nunca deveria ter saído. Não é verdade? Então, o pensamento veio, não teve jeito, já veio o pensamento. Que agora? O que a gente faz? Agora a gente pensa assim, fala, não tem jeito, eu sou ruim mesmo, você viu o que eu pensei lá? Né? Aí a gente fica culpado, fala, não tem jeito mesmo, estava indo tão bem, estava aprendendo, fui na palestra, ouvi, estava todo equilibrado, aí já perdi a paciência, xinguei também. Está perdido? Não está. É só a gente substituir, colocar, produzir um pensamento bom logo depois. Olha que importante. O amor encobre uma multidão de pecados. Então vale muito mais um pensamento bom do que um pensamento ruim. E aí a gente vai mudando a nossa programação. Nosso tempo é curto, então nós não temos tempo de nos aprofundarmos muito. Mas existe uma programação, a neurociência diz como a razão pela qual é tão difícil a gente mudar, porque o nosso cérebro está programado
Só que para a neurociência, o nosso cérebro é simplesmente uma matéria. Para nós espíritas, o nosso cérebro foi produzido pelo nosso perispírito, pelo cérebro espiritual. Então veja, nosso cérebro é só um efeito. E esse cérebro tem então circuitarias que já estão programados para responder de determinadas formas a certos estímulos, pelo caminho mais rápido. Então, se lá no passado você teve que se proteger, sendo violento muitas vezes, sendo agressivo, porque era necessário naquele contexto de uma outra encarnação, nessa você continua sendo, porque você traz aquela programação, mesmo que você viva num outro meio. Por isso que às vezes a pessoa continua com certos hábitos arraigados, e a gente fala, aquele fulano é bravo de natureza. De certa forma mas ele pode ser transformado, ele pode ser mudado. Mas enfim, entendemos então o que é esse espírito que trazemos conosco e essa programação profunda. Quando Jesus nos fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, a gente aqui volta novamente à filosofia antiga para falar sobre o amor ágape. Este é o amor de Deus para conosco. Qual que é a diferença do amor emocional, que é o amor que explode, do amor racional, que é o amor que tem que entender, que ser justificado, e o ágape? Qual que é a diferença? O ágape é o amor imerecido. É a mais pura manifestação do amor. Não é o amor que você precisa ser bom para ser amado. É o amor que simplesmente é oferecido a quem quer que seja, a todas as pessoas. É o amor que a pessoa não precisa ser boa para você, não precisa ser simpática, não precisa ser sorridente. Mesmo que ela seja uma chata, de galocha, você a ama. Mas por que você a ama? Porque esse amor é do fundo da alma. É o amor imerecido. Esse amor é a misericórdia de Deus. Quem de nós se julga na condição de merecimento do amor de Deus? Eu sinto que Deus me ama mesmo quando eu não mereço. Porque Deus é amor o tempo todo. A natureza de Deus é amar. Ele só pode amar, porque Ele é amor em sua essência. Então, mesmo naqueles dias que estamos péssimos conosco mesmos, não tem aquele dia que a gente sai de casa e fala assim, hoje nem eu me aguento. Não é? Hoje eu estou tão insuportável que eu não consigo nem me olhar no espelho. Não é? Que você não quer nem a tua companhia, você quer ver se você dorme para não ficar com você mesmo. Olha que dificuldade. Neste dia, Deus te ama do mesmo jeito, da mesmíssima forma. Não existe um só julgamento, uma só culpa sobre a sua conduta, sobre nada que você fizer. É o caso do filho pródigo, que sai, pega o dinheiro do pai, gasta tudo, volta tudo esculhambado para casa. Fala, pai, eu só quero ser seu empregado. Só me recebe aqui, deixa eu dormir no quartinho lá do fundo, eu só quero ser seu empregado. Fala, não, vem aqui, chama um servo, bota um anel no dedo dele, bota a sandália no pé dele, veste uma túnica nele, porque ele é meu filho, e ele chegou, ele voltou. É assim que Deus nos ama. Então não interessa o quão errado nós tenhamos, o quantos erros nós tenhamos cometidos, o quão errados nós julguemos ser, Deus nos ama de qualquer forma. E este é o exemplo deste amor também que nós temos que aprender a ter com os outros. Não esperar que as pessoas mereçam o nosso amor, porque vai ficar difícil assim. Às vezes, os nossos olhos se tornam muito críticos. A gente vai encontrar problemas em muitas pessoas. E aí, como amar as dificuldades das pessoas sem esse amor que é da alma? E amar ao próximo, para a gente encerrar, como você mesmo. Falamos sobre o amor da alma. E amar ao próximo como você mesmo. E agora? Entendemos aqui, falamos das 3 dimensões do amor. Do amor emoção, do amor razão e do amor misericórdia, do amor da alma, do ágape.
Agora, como apontar esses 3 tipos de amor para si mesmo? Wilson, como me apaixonar por mim mesmo? É simples. Poxa, estar com você tem que ser legal, a beça. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Vocês vão estar com vocês todo dia da vida de vocês. Portanto, aquele dia que vocês estão insuportável, não vai ter jeito, vocês vão ter que ficar com alguém insuportável junto de vocês. E quando a gente está perturbado, é pior do que ficar com outro perturbado, porque quando tem um outro perturbado, você sai de perto dele, não é? O cara está muito perturbado, você vai para o outro lado. E quando você está perturbado, não tem jeito, você vai junto, tua perturbação vai junto com você. Né? A pessoa está perturbada e fala, vou viajar, né? Vou para Miami, aí vai ser perturbado lá em Miami. Não tem jeito, ele leva a perturbação dele para onde quer que seja. Então, nós temos que gostar da gente. Para isso, aprender que enquanto seres em evolução, enquanto aprendizes, alunos, vai acontecer, como eu já disse, da gente errar, da gente tropeçar, da gente cometer enganos, cair de cara no chão, não tem problema. Cair, a gente vai cair mesmo. O que a gente não pode é permanecer caído, permanecer deitado lá, com pena de si mesmo. Errou, levanta, chacoalha a poeira, como dizem, e vamos continuar caminhando. Esse é o caminho, é o único caminho. Se a gente para, a gente sofre. Vem a dor, vem a doença, vem o arrependimento, vem a culpa, vem a depressão, vem a ansiedade. Tudo isso são sintomas daquele que parou. Eu não estou sendo reducionista, nós sabemos que a depressão, a ansiedade são patologias, né, que tem que ter um tratamento adequado, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Nós estamos falando do aspecto espiritual. O aspecto espiritual é essa paixão. Novamente, veja, a paixão não é aquilo que nos move. Então é essa paixão que nos faz levantar quando a gente cai. Nos faz caminhar para frente. É a paixão de querer estar com Deus e de se aceitar como é, como somos. Esse é o amor emocional voltado para nós mesmos. Você tem que falar assim, não por vaidade ou por egoísmo, mas tem que falar, gente, olha, eu gosto muito de mim. Estar comigo é muito bom. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é só alegria ficar comigo. Olha só o que eu fiz, o que eu pensei hoje, o que eu realizei hoje. Olha quanta maravilha que eu sou. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Vocês já pensaram isso? Nós somos espíritas. Para o espírita nós evoluímos sempre, não é verdade? Né? Nós aprendemos nas obras espíritas que nós nunca retrocedemos ou retrogradamos. A gente só anda para frente. Se a gente só anda para frente, hoje eu sou a melhor versão de mim. Quer dizer que no passado eu era pior do que eu era hoje. É isso? Se hoje eu não sou muito bom, eu era pior. Não tem problema. Então vamos comemorar. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Preparado para ser melhor ainda amanhã, porque amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Porque Deus é maravilhoso. Porque nos criou simples e ignorantes, com destino à perfeição e à felicidade infinitas. E o amor intelectual, racional, voltados a nós mesmos, também tem a ver com esse. É o amor de se conhecer. Como eu me conheço, eu olho para mim e eu me respeito, eu me observo. O que eu gosto de fazer? Às vezes a gente se esquece do que gosta de fazer. A pessoa era adolescente, adorava tocar violão, aí nunca mais pegou um violão na vida. Vamos fazer aquilo que nos dá alegria de fazer. Eu gosto de fazer rosquinha, vamos fazer rosquinha. Eu gosto de fazer tricô. Dê a você mesmo a oportunidade, se conheça, se agrade, cuide de você. Eu gosto de não fazer nada. Não dá para ficar a vida inteira sem fazer nada, essa é uma má notícia. Mas dá para ficar um tempo sem fazer nada. Dá para ficar um tempinho sem fazer nada, vendo a vida passar, que maravilha. Nós precisamos disso. Isso é o amor racional, voltado a si mesmo, se conhecer. Não foi essa a instrução que nós recebemos dos Espíritos? Qual a maneira, Kardec pergunta, para a gente poder evoluir, progredir nessa vida? E a resposta é, já vou-lo disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Ele citava aqui também Sócrates, o filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Olha bem, está no livro dos Espíritos, para a gente se conhecer. Nos conhecendo, nós nos amamos. E
O último amor apontados para nós mesmos é o amor imerecido. É aquilo que eu falei, é nos amar mesmo quando a gente acha que não está merecendo. Ainda assim, nós nos amamos. E para encerrar, meus amigos, estamos aqui em cima da hora, eu separei um texto do espírito João de Brito, também conhecido como São João de Brito, portanto, é um santo da Igreja Católica, mas ele se comunica por meio da psicografia de Chico Xavier, na obra Falando a Terra, e nos presenteia com esse texto maravilhoso chamado Amor. Ele diz o seguinte: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, em todas. Alimenta todas as ações. O amor alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia, que se perde. O orgulho é o amor que enlouquece, pois só olha para si mesmo. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. Já o fanatismo é o amor que petrifica. A fraternidade, por outro lado, é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. Renunciar é se iluminar. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo, é a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a eternidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal? O mal é simplesmente o amor fora da lei. Meus amigos, esse é um texto que nos fala sobre a importância da gente educar os nossos sentidos. Um espírito, quando alcança essa condição, ele só consegue ver o amor em todas as coisas, por trás de todas as coisas. Até o ódio, que nos parece a antítese do amor, na verdade é o amor que se envenenou por alguma razão. Como dizem, um inimigo nada mais é do que um amigo que nós não soubemos cuidar em algum momento. Então, com base nessas palavras, que nós possamos encontrar, como eu disse, a força, a motivação, a paixão necessária para reformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu desejo a vocês uma excelente semana, repleta de luz, repleta de lições e repleta de força de vontade para a gente se transformar. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.